Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para mais uma aula do Cálculo 3 online. Estamos na unidade 1, que trata sobre sequências e séries infinitas, e nesta aula veremos mais sobre limites especiais. Antes de começar esta videoaula, convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e deixar o seu comentário com relação a esta aula número 8. Exemplo 1.19 será o nosso primeiro limite especial. Se A é maior que zero, então a raiz enésima de A, quando n tende a mais infinito, é igual a 1. Vocês podem calcular esse valor aqui numericamente, tá? Usando uma calculadora eletrônica, tá? Você pode calcular a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta, por exemplo, de 2. Você vai observando que as raízes, à medida que eu aumento o m, ela vai aproximando-se de 1. Claro que isso é uma constatação. A prova formal será dada na resolução deste exemplo. Então, seja A índice n o número A, de modo que o A índice n mais 1 também é A, porque é uma sequência de termo constante. A estratégia para resolver este exemplo é usar o teste da razão para sequências que vimos na aula anterior. Então, o limite, quando n tende a mais infinito, de AN mais 1 por AN, é o limite, quando n tende a mais infinito, de A sobre A, que é igual a 1. Então, pelo teste da razão para sequências, segue que o limite da raiz enésima do AM, quando n tende a mais infinito, é o limite da raiz enésima de A, quando n tende a mais infinito, que também é igual a 1. Está aí, então, resolvido o exemplo 1.19. Vamos para o teorema 1.21. Seja n de n1 a mais infinito, uma sequência de termos positivos. Se o limite do A índice n mais 1 sobre A índice n é igual a L1, que é menor que 1, tá? Quando n tende a mais infinito, então o limite do A índice n, quando n tende a mais infinito, é igual a 0, tá? Então, é um teste da razão aqui para sequências e que você obtém um valor L1 menor que 1. Portanto, a minha sequência n tem que convergir para 0. Vamos ver a demonstração. Seja L2, tal que o L1 é menor que L2 e menor que 1. Ou seja, o meu L2 ele é maior que L1 e menor que 1. Assim, se eu multiplico por AM aqui nessa desigualdade, eu terei que L2AN é menor que AN. Então, eu multipliquei aqui por AM e aqui por AN. Vamos tomar epsilon como sendo L2 menos L1, que é maior que 0. Tá? O epsilon tem que ser sempre maior que 0. Então, para este valor de epsilon, existe um enão pertencente aos naturais, tal que, se o eninho é maior que enão, então o módulo de AN mais 1 por AN menos L1 é menor que epsilon. Isso porque, por hipótese, o limite de A índice n mais 1 sobre AN converge para L1. Isso é hipótese. Mas o meu epsilon foi escolhido adequadamente como sendo L2 menos L1. Usando agora propriedades de módulo, eu posso desmembrar essa expressão toda em menos L2 menos L1, entre parênteses, menor que o meu recheio aqui, ó,
a n mais 1 sobre a n menos L1 menor que L2 menos L1. Posso somar L1 em todas as desigualdades para obter 2L1 menos L2, tá? Vamos supor que o 2L1 menos L2 é maior que zero, tá? Posso escolher um L2 para que isso aconteça. Isso vai ser menor que a índice n mais 1 sobre a n menor que L2. Isso implica, então, que já que esse termo à esquerda é maior que zero, então que zero é menor que a n mais 1 por a n, que é menor que L2. Se L2 é menor que 2L1. Então, eu posso escolher um L2, né, menor que esse valor aqui. Assim, se eu multiplico agora, assim, 0 é menor que a n mais 1, eu estou multiplicando essa desigualdade tudo por a m. 0 vezes a índice n é 0, menor que a índice n mais 1, menor que L2, mas sendo L2 menor que 1, então isso fica menor que a m, tá? Vai lá, pois o L2 é menor que 1. Consequentemente, a m de n1 a mais infinito é uma sequência crescente, tá? Ou seja, é uma sequência ilimitada, é sequência decrescente e ilimitada. O termo posterior, a índice n mais 1, é menor que o a índice n. Ilimitada inferiormente por zero, tá? Logo é convergente. Seja L o seu limite. Assim, a índice n mais 1 é menor que L2 vezes a n. Bom, eu vou usar de novo essa desigualdade, que o a índice n mais 1 é menor que L2 vezes a n, e aplicar limite quando n tende a mais infinito. Então, vai ser limite de a n mais 1 menor ou igual. Quando eu aplico o limite, o estritamente menor torna-se menor ou igual a limite, quando n tende a mais infinito, de L2 vezes a índice n. Mas esse limite aqui é L, escrevemos aqui. O limite de a n, o L2 é constante, sai do limite, e o limite de a n é L também. Então, eu tenho essa desigualdade aqui, L menor ou igual que L2 menos L. Se eu passo esse termo para o lado esquerdo, eu terei L vezes 1 menos L2 menor ou igual a zero. Mas o meu L2 é menor que 1, portanto, 1 menos L2 é maior que zero. Isso implica que aquele limite lá que nós descobrimos, o L, só pode ser menor ou igual a zero. Então, fizemos todas essas contas para concluir que o L é menor ou igual a zero. Sendo a n de n1 a mais infinito uma sequência de termos positivos, isso é a hipótese, então o limite só pode ser maior ou igual a zero. Mas se L é menor ou igual a zero e maior ou igual a zero, a única possibilidade para essas duas situações é ele ser igual a zero. Está aí provado, então, o teorema 1.21. Exemplo 1.20, mostre que se A é maior que 1 e P pertence aos naturais, então o limite de n elevado a P sobre A elevado a n, quando n tende a mais infinito, é zero. Tá? Então, se você tiver um A elevado a n aqui embaixo, você tem a base é A, e essa base é maior que 1. Então, o limite de n elevado a P por A elevado a n é igual a zero. Letra B, se A é maior que zero, então o limite de A elevado a n por n fatorial, quando n tende a mais infinito, é zero. O n fatorial manda todo mundo para zero lá no infinito. E letra C, o limite de n fatorial por n elevado a m é igual a zero. A letra C, eu convido vocês para ver a demonstração na apostila, assim como a letra D, que diz o seguinte: se A é maior que zero e P pertence aos naturais, então o limite de n elevado a P vezes A elevado a n por n fatorial também é zero. Tá? Então, os itens C e D estão demonstrados na nossa apostila.
Vou fazer os itens A e B. Seja a m elevado a p, dividido por a elevado a m. Note que meu AN é maior que zero, tá? A nossa base aqui é maior que zero, mas na verdade ela é maior que 1, para todo n pertencente aos naturais. Então, a minha ideia aqui nessa resolução é utilizar o teste da razão para sequências. Vamos calcular então o A índice n mais 1 sobre A índice n. É n mais 1 elevado a p sobre A elevado a m mais 1. Então, esse é o meu termo A índice n mais 1, dividido por AM. Mas dividir por AM, eu dou uma cambota nessa fração. Eu escrevo A elevado a m sobre n elevado a p. Podemos cancelar aqui os expoentes, né? N mais 1 com n, vai sobrar um A aqui embaixo. E teremos também, podemos juntar os termos m mais 1 elevado a p sobre n elevado a p. Teremos n mais 1 sobre n elevado a p. Separamos a fração 1 sobre a, vezes, abre parênteses, 1 mais 1 sobre n elevado a p. Agora que eu fiz essa conta aqui, algébrica, vamos aplicar limite. Implica então que o limite, quando n tende a mais infinito, de A índice n mais 1 por AN, é o limite de 1 sobre A, vezes 1 mais 1 sobre n elevado a p. Bom, mas o meu n, quando vai para infinito, 1 sobre n vai para zero. Então, teremos 1 elevado a p, que é 1, e o limite é 1 sobre A. E sendo, por hipótese, A maior que 1, 1 sobre A é menor que 1. Tá? Logo, pelo teorema 1.21, segue que o limite de AN, quando n tende a mais infinito, é igual ao limite de n elevado a p sobre A elevado a n, é zero. Tá? Então, tá aí, usamos o teste da razão. Letra B, seja A maior que zero. Então, o limite de A elevado a n por n fatorial é igual a zero. Reescrevi aqui novamente o item B do exemplo 1.20 e vamos resolver da mesma forma que a letra A. Vamos usar o teste da razão para sequências. Então, seja Bn, A elevado a n por n fatorial. Note que o limite de Bn mais 1 sobre Bn é o limite de A elevado a n mais 1 por n mais 1 fatorial, vezes dividir por Bn é multiplicar pelo inverso da fração. Então, teremos n fatorial sobre A elevado a n. Podemos simplificar esse A elevado a n com A elevado a n. Usamos também a propriedade de n mais 1 fatorial, que é n mais 1 vezes n fatorial. Simplificamos aqui. Então, vamos ter o quê? Vamos ter limite de A sobre m mais 1. E quando m vai para infinito, esse limite claramente vai para zero, que é menor que 1. Então, pelo teorema 1.21, tá? Segue o resultado. O teorema 1.21 é que nós vimos nessa videoaula e fala assim: se o limite da razão de Bn mais 1 sobre Bn é igual a um número menor que 1, então o limite da própria sequência Bn também vai para zero. Tá? Então foi isso que utilizamos na letra B. Tá? Está aí então mais uma videoaula no canal Fatos Matemáticos que tratou de mais sobre limites especiais. Convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e deixar o seu comentário.